Olá, bem-vindos ao Diversiarte, nosso podcast mensal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou Pedro Schenck. E eu sou o Eduardo Stelito. Hoje o episódio vai ser um pouco diferente do que a gente costuma fazer por aqui. Depois de quase 6 anos de Diversiarte, sim, começamos lá em 30 de julho de 2020, em plena pandemia, num mundo completamente diferente. A gente achou que seria uma boa ideia parar um pouquinho, olhar para trás e revisitar a nossa própria trajetória. E para mim, essa caminhada começa oficialmente no dia 5 de março de 2022, quando eu gravei o meu primeiro episódio aqui no podcast. Então, para começar a sexta temporada com os 2 pés na porta, a gente resolveu fazer do nosso jeito, distribuindo alguns troféus de Diversiarte para episódios que marcaram a nossa trajetória, como o troféu Super Nerd, por episódio com mais informação, o não sabia nada sobre aquilo, ou aprendi sobre uma outra realidade, o troféu Chorei, o Chorei de Rir e também o Rei das Indicações, do convidado que saiu recomendando metade do Letterboxd. E claro que para essa retrospectiva eu não poderia estar sozinho, né? Obviamente eu não sou o único host desse Diversiarte. Então o Edu está preparado para revisitar esses episódios, se julgar um pouco e distribuir troféus sem critério nenhum. Sim, adorei. O Diversiarte, né? Eu queria falar um pouquinho, né? Esse é o nosso episódio 50 também, né? Então, o início da sexta temporada, o episódio 50, então ele é muito simbólico de muitas formas. E quando a gente estava lá gravando, lá próximo do 47, eu já estava pensando que a gente tinha que fazer um episódio 50 de retrospectiva, né? E de ter essa oportunidade para a gente olhar para trás, revisar, reconhecer alguns dos nossos convidados, convidadas. E, e eu acho que, né, mostrar que o Diversiarte está firme e forte, né? Foram, né, como o Pedro falou, a gente começou em 2020, meio de 2020. Eu tinha uma outra co-host na época, e a partir do episódio 13 o Pedro chegou, e o Pedro, né, o Pedro deu uma outra cara, você deu uma outra cara ao Diversiarte, com certeza, e tem sido uma jornada muito boa, né? Todo ano que começa, a gente pensa assim, nossa, mas será que vai ter outros temas para falar? E a lista de temas para a gente falar é enorme. Tem muita coisa já que a gente já pensou para esse ano, que a gente quer falar, e muita coisa que às vezes a gente até quer falar, mas não quer falar só nós, a gente quer trazer uma pessoa convidada, né? E aí é um processo também para achar as pessoas, para procurar as pessoas. Então, eu acho que a primeira reflexão que a gente queria trazer que hoje é se você fala sobre um tema, uma temática do Diversiarte que a gente já falou, ou alguma que a gente ainda não falou, se você representa um grupo minorizado, uma pessoa com marcador da diferença que a gente ainda não tem abordado também, a gente super convida as pessoas para entrar em contato com a gente, contarem um pouco das suas histórias, né? A gente sentar, conversar, entender e construir junto com vocês. E alguns, né, muitos foram nós que entramos em contato com essas pessoas, mas alguns dos convidados que a gente teve ao longo dos anos foram pessoas que entraram em contato com a gente, entraram em contato com o Instituto, falaram um pouco, né, das suas histórias e a gente falou, não, vamos trazer essa pessoa para falar sobre esse tema com a gente, né? Então, tem sido uma jornada, assim, muito legal construir o Diversiarte, o que muitas pessoas não sabem é que o Diversiarte é um projeto de receita zero, a gente não tem fonte de receita, a gente não coloca anúncio, a gente é um projeto que, tipo, né, todo ele é de forma voluntária,
E a gente ficou muito feliz de, em dezembro do ano passado, a gente comentou no último episódio, mas em dezembro a gente aproveita esse momento de celebração dos 5 anos, dos 50 episódios, para repetir, né? Em novembro do ano passado, de 2025, a gente foi outorgado o selo da pessoa amigo da empresa, né? Amigo da pessoa com TEA, né? Da pessoa autista. E foi uma honra, um selo da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, e foi uma honra, né, receber esse selo. Nós éramos uma das poucas empresas, né, o Instituto Diversidade era uma das poucas empresas que vem, né, no, do segundo setor, que não é pública, né, que não é uma prefeitura, um corpo de bombeiros ou uma outra instituição pública, e foi muito bacana conhecer também o Centro TEA aqui em São Paulo, que realmente tem uma proposta completa e bastante integrada de suporte à pessoa autista, né? Que vai desde o atendimento psicológico, atendimento jurídico, atendimento, né, apoio na busca por emprego, salas das mais diversas de integração sensorial, de preparação para a independência, para a autonomia, e realmente tem realmente um tipo de atendimento bastante completo e público, né? Então, se você está no estado de São Paulo, e se está na cidade de São Paulo é até mais fácil, né? Mas se você está no estado de São Paulo, você pode conhecer esse espaço, é um espaço bem bacana, e a gente ficou muito honrado e muito feliz, assim, foi um dos grandes pontos altos de 2025, e olha que 2025 teve muitos pontos altos, né? É, e aí a ideia de hoje é a gente olhar um pouquinho para trás, né? Depois a gente vai olhar um pouquinho para frente, vai pensar nesse ano de 2026, conversar um pouco sobre quais são as nossas expectativas para o ano, em termos de artes, de filmes, de séries, e, e aí também distribuir mais outros troféus. É, a ideia aqui é a gente reconhecer, né, as pessoas que nos apoiaram voluntariamente, né, gratuitamente ao longo desses anos, e também reconhecer, né, o nosso trabalho, né, valorizar e falar um pouquinho sobre o que foi legal, e contar um pouquinho dos bastidores também para vocês, né, porque todo mundo gosta de uma fofoca. É verdade, Edu. Eu queria aproveitar também esse episódio, que é um episódio tão especial, para falar um pouco também do meu crescimento pessoal, né? Desde que eu entrei no Instituto, desde que eu comecei a gravar o Divertiarte, que foi literalmente o meu pontapé, assim, na minha vida profissional, e de uma forma muito leve, e de uma forma até em que eu não percebi, né, o quanto eu fui aprendendo, o quanto fui evoluindo de forma geral, de forma pessoal também. Eu, inclusive, estava revisitando alguns episódios para colocar na minha lista de troféus, e a minha voz mudou muito, né? Que é com ela que eu faço o Divertiarte. Então, a minha voz mudou, o meu jeito de falar mudou. Eu tinha um jeito um pouco mais tímido, um pouco mais prolixo para falar, e gravando eu fui perdendo um pouco essa timidez, esse medo de falar sobre mim, ou falar sobre outras coisas, por medo de falar alguma besteira. E aqui, nesse ambiente, com o Edu e com tantas outras pessoas que participaram com a gente, eu pude aprender que, primeiramente, eu vou errar, e vale a pena a gente perguntar, né? Por diversas vezes eu posso ter feito perguntas que alguém pode estar escutando e pensou assim, nossa, mas isso é tão óbvio. Mas são nesses momentos no Diversidade que a gente aprende, que a gente pergunta, a gente quer saber um pouquinho sobre o outro, até porque são tantas vivências diferentes que eu não tenho noção, né, do que os outros passam. E nesse local que a gente aprende, né? A gente aprende a errar, aprende a acertar e tudo mais.
e agradecer ao Edu, que desde o início viu alguma coisa que eu não vi, né, em mim, desde que a gente se conheceu, e me deu esse espaço, que foi muito bom para mim. Eu tinha 22 anos de idade, eu vou fazer 26, então Uhum. eu literalmente cresci fazendo isso. E é isso, eu fiz podcast na faculdade, e é isso, eu continuei fazendo podcast depois, que é uma coisa muito legal. Inclusive, muita gente não conhecia podcast depois que eu comecei a divulgar, tanto como o trabalho da faculdade, depois como um trabalho mesmo. As pessoas passaram a conhecer mais e a ver como um trabalho, né? Porque muita gente vê como liga a câmera, liga o microfone e começa a falar besteira. E não, aqui no Diversiarte a gente de fato traz informações, a gente traz pessoas importantíssimas, com bagagens enormes, né, cheios de conhecimento e coisas para falar, evidências. Então, realmente, olhar todos esses episódios, mesmo que eu tenha começado no 13, né, mas ver todos esses episódios e sentir muito orgulho do projeto e ver que, independente de ser um lugar em que a gente não está faturando nem nada, mas a gente está faturando, sim, muita coisa, querendo ou não, a gente Hum. sabe que a gente fatura gravando, né? Então, é isso. Só para deixar marcado mesmo que é um episódio muito importante e que a gente vai vivendo, a gente não percebe os anos se passando, a gente fala, nossa, eu tô 4 anos aqui, eu tô 5 anos aqui, eu tô 6 anos aqui. E isso é muito legal, você ter longevidade com os projetos que você tem na vida. Olha, muito feliz de ouvir isso, Pedro. Eu acho que é isso. Foi você deu a cara ao Diversiarte, né? O que as pessoas não sabem é que tem muito trabalho por trás. Apesar, né, a gente começou, quando eu comecei os primeiros episódios, a gente fazia roteirinho, né? Hoje em dia não tem mais roteiro, né? A gente tem um outline de uma página, de 2 páginas, e, e eu acho que isso dá uma flexibilidade, dá uma espontaneidade, mas eu acho que foi muito também de você, de trazer, né, reflexões, ajudar a pensar junto, ajudar a também aproveitar essas ondas, né, de alguns filmes, algumas produções que estavam em alta e a gente perceber logo e, né, a gente conversar. Eu me lembro que eu acho que foi em outubro que você falou da substância, né? Você falou, ai, vamos fazer um da substância. Aí eu falei, mas eu ainda não vi, não sei o quê. Aí a gente fez uns 2 outros antes de fazer o da substância. E então tem muito de você, tem muito da sua arte, da sua forma de fazer, né, na hora de falar, na hora de comunicar e também na hora, né, na hora de editar e na hora de pensar as artes visuais, né? Eu mencionei que a gente não tem fonte de receita, todo o trabalho é voluntário, o Pedro está aqui como voluntário, como host, né? Mas ele é remunerado pelo trabalho de edição, tá, gente? Pelo trabalho de edição e arte, ele é remunerado. Mas esse trabalho Mentira, aqui, gente, eu isso tô que no a gente está porão. fazendo, Eu tô ele no está no porão da porão CIA. junto com a CIA está do seu Tudo lado, né? mentira. Eu fico escrevendo os roteiros do Diversiarte todos esses anos com ela, amarrado. É, né? E a gente tem isso, tem um roteirinho de início, tem um roteirinho de meio, de final, né? De fechamento, de abertura. O Pedro vem com esses roteiros lindos, né? De abertura, esses textos lindos de abertura, mas é um trabalho assim, é muito amor, tá? E a gente está nadando contra a corrente, porque as plataformas de streaming, a gente foi para o YouTube porque a gente percebeu que as plataformas de streaming, né, priorizam outro tipo de conteúdos produzidos por produtoras grandes, né? Então, dá mais visibilidade, dá mais dinheiro para as grandes produtoras, né? E quem está fazendo isso de uma forma, eu não gosto da palavra amadora, mas amador vem também do coração, né? De amor, né? Quem está fazendo de uma forma profissional, mas com amor, né, que não tem alguém para redigir o roteiro para ela, para a pessoa ler ali na hora, muitas vezes isso não é reconhecido, né?
Então, o sucesso que a gente tem hoje com Diversarte é fruto das pessoas que ouvem, que gostam, que compartilham, né? E a gente está muito feliz de toda essa trajetória. E a gente, preparando o nosso dossiê para o Diversarte, eu me dei conta do enorme papel que o Diversarte tem em criar essa ponte de informação de qualidade, mas também de trazer as temáticas de diversidade e inclusão para o nosso dia a dia, né, para os nossos momentos de lazer. Né? Então, a gente quer ter uma conversa de lazer, falando do filme, da série. E eu gostaria de fazer mais conversa técnica, mas ninguém gosta da conversa técnica, Mas né? quem E sabe, né? tem. Vamos deixar para os É, próximos episódios. eu gosto dessa coisa do cinema, apesar de ser literalmente amador em cinema, né? Eu não sou formado em cinema, nada disso, mas eu só vi muito filme nessa vida. E, é, e de também poder ter essa oportunidade de mostrar que algumas temáticas da diversidade e inclusão não são tão complexas assim. Eu acho que a gente pode pegar o último episódio, falar sobre um tema que é complexo, que muita gente entende como um tema árido, de um tema controverso, que é a temática da apropriação cultural, e poder trazer à terra com um filme que está aí, que está todo mundo vendo, está todo mundo assistindo, e se não assistiu, já deveria ter assistido, né? Porque realmente Pecadores é um filmaço. Então, é isso. É tudo isso. É muito agradecimento, é muita gratidão. E eu já estou me preparando para o troféu Chorei, porque eu acho que o episódio 50 vai também entrar no episódio Vai. Chorei. Vai. Eu acho que Vamos a lá gente para já os pode. prêmios. Vamos lá para os prêmios. Acho que a gente já pode começar. Inclusive, a gente não trocou as listas, justamente para ser de forma mais espontânea, a gente vê quais que o outro escolheu. Para ser justo, a gente já tinha até debatido sobre alguns episódios, mas cada um sentou, né, olhou, revisitou os episódios e escolheu o que o coração mandou. Isso Então, aí. vamos lá. O primeiro troféu, né, a primeira categoria, porque é uma categoria sem opções, tá? Sem alternativas. Então, a gente já vai direto pro troféu. O primeiro seria o troféu Super Nerd, que é o episódio com mais informação, que é difícil, porque praticamente todos é muito difícil. Bem, esse foi difícil. Eu escolhi o episódio 35, Altas Habilidades, do Gifted e Ficção Americana, com a Cristine da Silva Schroeder. Uhum. Que esse episódio realmente foi muito legal. Esse episódio aparece num outro troféu meu, mas esse episódio foi muito bacana para falar, né, com o embasamento científico. A Cristine, ela escreveu um livro sobre, né, a invisibilidade de pessoas com altas habilidades, de adultos com altas habilidades, porque toda a literatura sobre altas habilidades ela é focada na criança, né? Mas a criança cresce, a criança entra no mercado de trabalho, ela começa a trabalhar, essa criança tem filhos, né, tem responsabilidades, tem uma vida, e eu achei que esse episódio a gente entrou em várias nuances para entender como essa temática, altas habilidades, não é só o equivalente a falar de bonitofobia, né? Né? É realmente é uma é uma vivência neurodivergente que precisa ser entendida, precisa ser respeitada, que tem uma série de desafios em termos, né, que a literatura da Dabrowski chama de sobreexcitabilidades, e que a pessoa realmente tem uma série de desafios sociais, né? E eu achei bem interessante, porque foi um episódio que ajudou a desromantizar as altas habilidades, né? Sim, Um tema que muita gente tem falado ultimamente, né? verdade. É bem E o atual. seu?
Eu digitei e apaguei várias vezes, porque toda hora vinha um e-mail. Mas eu, inclusive, eu não anotei o número. Era para eu ter feito isso, para facilitar as pessoas a procurarem. Mas eu escolhi o Mulheres Negras, a Mulher Rei, que foi com a Elisângela Ah, Quesada Mulher Rei. Eu acho que ele e foi o episódio a. 20. Eu Eu acho que foi o fui com episódio a. 20. Esse Então, episódio é bom. esse episódio é muito bom e assim, eu praticamente fiquei calado o episódio inteiro, porque eu e Edu, quando a gente vai escolher alguma pauta, mesmo que a gente goste muito, a gente sabe que tem algumas coisas que a gente não vai conseguir agregar tanto no sentido vivência. Então, foi muito importante a gente chamar duas mulheres negras, são pessoas estudiosas pra caramba, e elas têm muito embasamento. Então, para além de ser um filme, né, que eu acho que a gente até não falou tanto sobre o filme no episódio, tanta informação que elas deram. Mas para além de ser um filme muito bom por si só e já ser super político e tudo mais, elas duas agregaram muito e aprendi muito nesse episódio. Eliane e Elisângela, do É, Instituto. É. vamos lá, Outro. próximo troféu. Troféu não sabia nada sobre aquilo, barra aprendi sobre uma outra realidade. Para mim foi o episódio 48, tá bem pertinho. O Surdos Oralizados com a Keila Almeida, né, sobre a série Além do Som. Uhum. Foi um episódio. O processo inteiro para fazer o episódio foi um processo de um aprendizado enorme. Do primeiro contato que eu tive com a Keila, porque eu estava querendo fazer um episódio sobre cultura surda, Uhum. inicialmente. E aí a Keila falou: Olha, eu sou uma pessoa surda oralizada, eu não sou uma pessoa, né, sinalizada, e eu acho que, tipo, não é legal eu estar representando cultura surda, falando sobre cultura surda, porque eu não sou uma pessoa sinalizada, não utilizo Libras. E, e a série me trouxe uma série de insights, assim, muito legais, né? A série é bem descontraída, bem leve, é bem parecido aquele Na Real, aquela série Na Real dos anos 90 da MTV dos Estados Unidos, é uma coisa super leve, mas que traz uma série de reflexões bem interessantes, uma série de olhares sobre a pluralidade dentro da cultura surda, os desafios da cultura surda, os desafios de sinalizar e oralizar ao mesmo tempo, né, e fazer essa, né, de criar uma ponte entre a realidade das pessoas sinalizadas e o mundo ouvinte, né? Nossa, eu aprendi muito, 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 de coisas bobas até de coisas bobas como um grupo de amigos surdos às vezes mexe na mobília de um ambiente para poder todo mundo poder ficar de frente um para o outro. Há coisas muito mais complexas, desafios mais complexos e dilemas, né? Me ajudou a trazer um olhar muito mais empático para todas as pessoas dentro, né, da comunidade surda. Assim, esse de longe, para mim, de longe, esse episódio foi o que mais me marcou nesse aspecto. Eu escolhi o Carreiras Estressantes, DB, Com Isaac. porque tinha outros, né? Tinham muitos outros, assim, muito interessantes. Mas o DB, na verdade, era mais sobre a questão do Carreiras Estressantes, é um ambiente em que a gente realmente não. Assim, a gente assiste muitos programas, né, que falam sobre a cozinha, sobre como é que é o ambiente. Mas a gente conversando com a pessoa que, de fato, conhece, já passou por isso, é outra coisa. E aí, e na época, inclusive, a série estava muito em alta, né? Então, foi o momento perfeito para a gente gravar sobre. Não, e o Isaac é amigão, assim. E o Isaac Isaac, é meu amigo há 25 anos, assim, né? Cara, ele é uma figura.
É uma pessoa E incrível. o melhor é que ele mora aqui em Salvador e eu nunca encontrei com ele. Vocês ainda não se encontraram. Ai, Mas vergonha. vai acontecer esse Vocês têm encontro. que sair para um boteco, beber uma cerveja, Beber uma a, cerveja. Vou a fazer um tarde convite para ele, inteira assim, do nada. batendo papo. Não, se você quiser, eu combino. Ou então a gente chama o Isaac para fazer outro episódio. Sim, Tem outro eu episódio que topo. ele outra temática que ele ainda pode jantar. Aham. Mas eu não vou Vamos lá. adiantar. Ó, esse troféu, ele... Assim, não foi difícil de procurar, mas eu queria uma coisa que mexesse bem na ferida. Eu já vou falar logo. Coloquei Uhum. pressão social close. Que para mim é Ah, tipo assim, aí uma das histórias mais tristes que eu já vi assim no cinema. Não é um filme super conhecido, que foi super aclamado mundialmente, mas é impossível você assistir ou você falar sobre, né, o filme sem você se sensibilizar e chorar e assistir sem chorar e se emocionar. Assim, eu estava procurando a lista, eu passei o olho, eu falei, é isso, não tem outro. para mim tem outro, tem dois. Esse eu dei empate. Esse eu não consegui desempatar, tá? Uhum. Os episódios um depois do outro. Você vê, gente, como o Diversiarte ele teve momentos, né? Teve momentos diferentes. E a gente fez dois episódios, um atrás do outro, o 31 e o 32, que foram duas pedradas. O Maturidade LGBT, com a Tayane e com a Luciana Correia. O que vocês não sabem é que a gente precisava parar a gravação para a Lu se acalmar, porque a Lu estava super sensibilizada com as histórias, então a gente precisava parar, não, vamos, e todo mundo também, tipo, né, foi um momento, assim, extremamente catártico, e a Tayane, ela trouxe, assim, histórias realmente de partir o coração, né, dos desafios vivenciados por pessoas da comunidade trans, né, especialmente os relatos que ela traz sobre, né, o direito à morte, né, o direito a ser reconhecido por seu nome na morte, né? Então, nossa, foi uma pedrada. Aí, não satisfeitos, o episódio de Maturidade LGBT foi fim de temporada, a gente começou a temporada seguinte com acessibilidade, Creep Camp, com a Shirley, né, como nossa convidada. E esse episódio também poderia ter entrado na categoria anterior, porque o relato da Shirley, como foi o processo dela para entrar na escola, é de partir o coração. Eu agora que sou pai, né, pensando tipo como é para um pai, para uma mãe ver a exclusão e a não possibilidade de ingresso na escola por preconceito, por discriminação, né? Então, nossa, o relato que ela traz é de partir o coração. E eu fiquei com essa imagem na cabeça, a imagem dela na porta da escola. E isso me perseguiu assim por meses, essa lembrança. Então, só de pensar eu começo a chorar, a me emocionar. Então, esses dois episódios assim bateram forte, mas eu diria assim, se fosse desempatar, eu acho que o da Shirley bateu mais forte, até porque talvez eu conheça um pouco mais alguns dos desafios da comunidade trans, eu esteja mais próximo da comunidade trans do que da comunidade das pessoas com deficiência. Tem o troféu Chorei e o troféu Chorei de Rir. E o meu foi o Challenger, sobre bissexualidade. Ah, legal. Que a gente, eu acho que o que eu gostei mais também, na verdade, o filme nem fala exatamente sobre bissexualidade. Porém, o debate que surgiu após o filme ser lançado foi sobre isso. Então, por isso a gente falou sobre bissexualidade e escolheu o filme. O episódio é o 36. Fica o Spotify aberto para falar os números certos. Mas aí esse foi o que eu escolhi. Eu achei super divertido, foi super legal de gravar. O filme também é muito legal de assistir. De forma geral, achei que esse merecia o troféu Chorei de Rir. Merece, merece. O meu é outro.
É o episódio 44, vilões LGBT de Ah, Beleza Fatal. fatal. Simplesmente maravilhoso. Maravilhoso, gente. Foi tão divertido assistir essa série. Foi tão divertido ver a Camila Pitanga. A gente não falou no episódio, porque eu fiquei, ai, não sei se eu falo, né? A Camila Pitanga, ela tá noiva do meu primo, meu primo irmão. Apenas, gente. Se vocês acham que vocês conhecem alguém famoso, eu sinto muito, mas o Eduardo vai conhecer alguém mais famoso ainda. Gente, a Camila é uma pessoa assim. Tive a oportunidade de conhecer assim, uma vez, né? E é uma pessoa muito solar, ela é realmente quem ela é nesses programas de entrevista, é uma pessoa muito solar. Ela veio, se apresentou, oi, bom dia. Oi, você é o Eduardo? Meu nome é Camila. E eu, tipo, claro que eu sei que seu nome é Camila, pensando, né, na minha cabeça. Né? Tipo, Beleza Fatal é muito bom, gente. Beleza Fatal é uma galhofa maravilhosa. E, e eu acho que foi uma série que ajudou a repensar a teledramaturgia brasileira. Esse episódio eu me Sim. preparei muito. Eu assisti muitos vídeos de pessoas que analisam, que falam sobre novela. E eu acho que foi um episódio muito legal por Beleza Fatal, Uhum. pelo trabalho primoroso da Camila, mas não só dela, de toda a equipe do elenco, né? Mas, acima de tudo, eu achei que a gente conseguiu pegar por uma temática diferente também, né? Falar sobre os vilões LGBTQIA+, o que diferencia um vilão que é mal porque é LGBT, como muitos dos vilões da Disney, que são codificados LGBT, né, especialmente dos filmes, né, da década de 90, mas a gente pode falar dos filmes da década de 2020 também, porque está refazendo tudo em live action agora, né? É verdade. E do outro lado, um vilão que é mal e que também é uma pessoa LGBT, né? Então, é esse tipo de representatividade que a gente quer, é o gay, a gay trambiqueira, a gay que empina a moto, Que namoro. né? E foi muito divertido gravar esse episódio. Eu gostei muito de gravar esse episódio com você. E aí, eu fiquei até um pouco naquela, eu falo, não falo da Camila, mas, cara, a gente riu tanto que acabou o episódio e eu falei, putz, eu nem falei, esqueci. Mas foi um episódio assim muito legal e eu tenho uma lembrança assim, muito muito positiva dele e de assistir a série. Vamos lá, agora a gente vai pro troféu Rei das Troféu Indicações. o convidado, a Convidado com melhores convidada, indicações. com Olha, melhores eu indicações. sou suspeito para falar, mas eu acabei escolhendo Apropriação Cultural Pecadores, que foi o nosso último episódio, Ah, porque a minha digníssima escolheu um filme, música e livro. Aí eu pensei, poxa, eu vou realmente dar esse prêmio para ela, porque as coisas que ela escolheu se encaixaram, enfim, ela realmente fez uma pesquisa sobre o filme e tudo mais. Então eu achei que ela foi a convidada que se prontificou ali para entregar informação, entregar indicações. E é desse prêmio para ela. de Beyoncé, falou da música que eles cantam, a origem da música. Nossa, ela deu um show. Ela deu um Ela deu um show show, mesmo. ela deu um show. Deu um show. Ela também estava assim na minha lista, mas eu acabei, no fim das contas, escolhendo um outro mais antigo, o Refugiados, o que ficou para trás com a Priscila Pack. Sim, Né? verdade. A Priscila é geógrafa, ela é uma. Né, ela estava fazendo o doutorado dela na época, acho que agora ela já é doutora, e ela estudou fluxos migratórios, refugiados. Eu conheci ela, e é uma temática que eu já trabalhei bastante. Eu trabalhei por vários anos em ONG que acolhe pessoas refugiadas, onde eu conheci a própria Priscila. E, nossa, eu gostei muito das indicações dela, foram muito, muito diferentes, assim. E
aquela coisa, né? Algo menos conhecido do catálogo da Netflix, algo, né, mais conhecido, com grandes nomes. Eu gostei que as indicações, ela indicou artigo. Nossa, foi tudo de bom aquele episódio. Troféu agora, o troféu é o troféu framboesa esse. Vi, mas não veria de novo. Um Eu acho que filme, esse a uma gente escolheu série. mesmo. É possível. Eu Fala. escolhi o episódio 40, Escolhas Femininas. Foi um episódio muito legal, com a Larisa Cruvinel, que falamos Sim, sobre a escolha da maternidade, né, o processo, né, e como a sociedade encara isso, como você pode se posicionar sobre isso, né, o seu olhar de que a escolha, toda escolha traz uma renúncia, né, e você está bem posicionado, né, bem sólido para você aceitar o, 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 o bônus e o ônus, né, o bônus da escolha e o ônus da renúncia. E eu achei muito legal, né, a conversa com a Larissa, mas a novela série é. Juliana Paz sofrendo e falando, eu não aguento mais, todo o episódio. Todo o episódio! A história até que não é ruim, Não, mas parece que vai ser uma coisa, a mesma sensação de beleza fatal, só que começa a ficar bastante depois de um tempo. Eu escolhi o mesmo, escolha feminina. pedaço de mim, Juliana, a personagem da Juliana Paz, A uma Juliana Paz, chatonilda. 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 Vamos lá. Então, a gente tem o Vi, mas não veria de novo. E a gente tem o Vale a Pena Ver de novo. Cara, esse eu puxei lá atrás, eu puxei do fundo do baú. O episódio 2, Privilégios, sobre a série Little Fires Everywhere. Essa Ah, série eu vi lá em 2020. Cara, como essa série é boa. E aí eu pensando no, né, preparando para esse episódio, eu pensei, putz, eu tenho que rever essa série. Eu tenho que pegar ela lá do início e rever. Essa série é muito boa. E eu para fui você? para o meio óbvio, né? Que eu escolhi saúde mental Fleabag. Claro! Eu sou uma Claro! pessoa muito óbvia, então eu fui realmente no óbvio, que é uma coisa que, assim, vou até fazer uma confusão. É algo que eu tenho assistido menos, porque vem surgindo outras coisas, obviamente, né? Eu vou reassistindo. Filmes é uma coisa mais fácil de você reassistir do que uma série, né? Porque você começa lá e tal. Mas é definitivamente algo que, se eu colocar para assistir, eu sei que eu vou dar risada do início ao fim, igualmente, quando eu assisti pela primeira vez. Eu também. Essa também eu veria de novo. E Troféu marcou minha marcou vida. minha vida. Olha. Vai você, E começa aí? você. O meu também talvez seja óbvio, mas eu escolhi o Vivências Trans Veneno, porque literalmente tanto o episódio quanto a série marcaram minha vida, né? Porque foi o meu primeiro episódio do Diversiarte, foi o início de uma jornada que está viva até hoje, e é algo que eu me orgulho muito. E também a série, porque eu não conhecia a série, inclusive foi o Edu que me indicou. Então, eu gosto muito desse tom que ele tem, assim, é uma série mais adulta, né, óbvio. Ela tem cenas, tem a linguagem e tudo mais, mas ao mesmo tempo ela mostra a realidade. E de uma forma tão bem feita, eu não sei explicar. Simplesmente, qualquer coisa que eu disser não vai descrever de fato, é sobre assistir realmente. E marcou minha vida de todas as formas possíveis. Para mim, o que me marcou, e aí eu não vou falar. O episódio, o processo do episódio também foi próximo disso, mas o que me marcou foi o episódio 35, Altas Habilidades. Eu falei que esse episódio ia voltar, Gifted de Uhum. ficção americana, com a Cristina da Silva Schroeder. Esse episódio me marcou muito, porque eu vi o filme Ficção Americana, eu estava esperando um filme sobre racismo, porque todo mundo sobre, né, questões raciais. Racismo não necessariamente, não é sobre racismo. É também, né? Mas as formas sutis de racismo,
né, das pessoas mais liberais, né, das pessoas menos conservadoras da sociedade, dos segmentos menos conservadores da sociedade, e que são igualmente racistas, só de uma outra forma, né? E é muito trabalhado dentro desse debate. Eu assisti ficção americana, acabou, eu fiquei assim, parado. Cara, essa é uma história de uma pessoa com altas habilidades, né? Eu me identifiquei muito na história do personagem principal. E aí eu assisti mais 2 vezes, assim, no espaço de uma semana, eu assisti mais 2 vezes. Né? Obviamente, já era um momento que eu estava lendo o livro da Christine, também a pesquisa dela, né, sobre altas habilidades. Já, eu fazia parte, na época, estava fazendo parte de um grupo de estudo sobre altas habilidades, e eu achei que, né, foi um filme assim que me marcou por isso, né, como eu não vou nem falar alta habilidade, a superdotação impacta nas relações, porque altas habilidades é um conceito mais amplo, né? Como a superdotação impacta nas relações familiares, nas relações afetivas, nas relações de trabalho daquela pessoa, né? E que a pessoa, às vezes, né, se ela não desenvolve uma consciência maior sobre como ela está no mundo, ela sofre muito, né? E o personagem é um personagem que sofre muito porque ele tem dificuldades de, né, se encontrar no mundo e ter consciência, né, das suas ações, no impacto das suas ações nas relações com as pessoas em volta dele, né? Então, nossa, me marcou muito esse episódio, mas me marcou muito o filme. Eu vi o filme 3 vezes no espaço de uma semana. Eu fiquei assim vidrado nesse filme. É um filme muito bom. Então, tipo, se você ouviu falar, ficção, é uma coisa racial, questão racial, a gente queria trazer um outro olhar, né? Porque tem gente que olha, é sobre questão racial, não quero assistir, né? Assista se você é interessado por neurodivergência, se você é uma pessoa com superdotação, se você tem um filho ou uma filha com superdotação, vai ajudar muito a entender é, a entender a realidade, o mundo, né, do seu filho, da sua esposa, do seu esposo, dos seus pais. É realmente um filme maravilhoso nesse aspecto também. Se você quer ver um filme sobre racismo sutil, é um excelente filme, maravilhoso. Se você quer ver um filme sobre altas habilidades e superdotação, mais especificamente superdotação, é um filme maravilhoso, sem romantização, sem a criancinha gênio que vai para a faculdade com 10 anos de idade. É uma coisa muito mais real, muito mais realista de como é a superdotação no dia a dia. Vamos mudar, então, agora, mudando, porque a gente está falando de Marcou Minha Vida, a gente fez vários, esse episódio tem vários momentos, né, Pedro? O troféu, olha como eu sou diferentona. Então, o troféu é para mostrar que você não é básica, que você vê uns filmes diferentes, umas séries diferentes. Então, eu escolhi o episódio 27, que é o Inteligência Artificial, com o filme Ela, porque não tem filme mais cult do que esse filme. E vai calhar também pelo momento que a gente está passando, que toda hora eu vejo um vídeo, né? Essa semana já caí em 10 vídeos de IA, não aguento mais, estou parecendo um velho caindo em golpe na internet. Né? Coelhinhos pulando, cangurus que não conseguem pegar o avião. Eu caí num vídeo tinha umas pessoas tomando banho de piscina, a piscina toda de vidro num barraco. E aí a piscina quebra, todo mundo cai. Eu, meu Deus, como é que pode esse tipo de coisa? E aí depois 2 segundos depois, o meu cérebro ele trabalhou e falou, pô, peraí, né? Mas tá muito difícil, gente, tá muito complicado. Vamos parar, já deu. Olha, eu peguei o que eu fui mais diferentona mesmo, que foi com o Mami, que é um filme que me marcou, né, o Mamã.
Aham. Porque Xavier Dolan é diretor de filme de raminho, né? Xavier Dolan é ganhador de Cannes, faz parte do júri de Cannes, é muito diferentão, É outra coisa, né? outro nível. É outra coisa, mas eu gosto muito dos filmes do Xavier Dolan mesmo. Conheci desde o primeiro filme dele, né? Olha como eu sou diferentona. E Mami, para mim, é realmente o filme que me marcou muito. É um filme que me marcou muito e que eu acho que é um filme que fala sobre neurodiversidade de uma forma menos romantizada, e especialmente quando a gente fala de Todd, né? E eu acho que no contexto atual, né, esse filme a gente já gravou, esse episódio a gente já gravou, né, 13 episódios atrás. Ele ainda é mais de um ano atrás. Esse filme ainda é super realista. O debate que a gente teve e o filme de mais de 10 anos atrás, é super atual, né? E quando eu vejo uma pessoa falando, ai, meu filho tem TOD, porque ele não, ele fica agitado depois que vê televisão, dá vontade de, tipo, assiste esse filme para você ver o que é TOD, para parar de falar besteira, né? Então, eu acho que, tipo, esse fica com... E eu acho que foi o episódio que eu fui mais super nerd, né? Foi o episódio mais super nerd meu. Que mais? Esperava nada e entregou muito. Pegou muito. Eu escolhi o Meskin, uma Advogada Extraordinária, porque o episódio foi muito legal. Assim, eu pensei que talvez eu não fosse participar tanto, porque tem muito isso, assim, dependendo do tema, se eu não sei nada sobre, eu preciso pesquisar, aprender um pouquinho, né? E ouvir mais do convidado. Mas acabou sendo um episódio muito legal, porque a gente debateu, inclusive, sobre, no sentido de, que eu esqueci o nome da Renata Simões, Renata foi a Simões. convidada, né? E foi o episódio 30. E a Renata, ela falou sobre algumas coisas em que as pessoas hoje, elas acham que elas podem se autodiagnosticar, né? Que foi como a gente falou um pouquinho sobre isso. A gente fala sobre isso em alguns episódios de modo geral, sobre pessoas se autodiagnosticarem, acharem que porque aconteceu uma coisa com elas, então eu sou isso, então eu sou aquilo. Então foi um episódio que eu não esperava, não é que eu não esperava nada, mas é porque é o nome do troféu. Mas realmente foi um episódio muito bacana. Depois que eu terminei de dar a conversa, todo o papo, achei muito legal. O Esperava Nada entregou muito para mim. Eu vou falar do filme, O Homem com H. Ai, Eu fico até um pouco triste, porque foi um ano tão bom, mas tão bom das produções brasileiras, que o Homem com H meio que passou batido, mas é um filme muito legal. Eu não sou muito fã de biografia brasileira, porque normalmente fica aquela coisa meio cronológica, meio chatinha, meio, né, o pessoal, a gente tem dificuldade de fazer uma biografia diferente, né? Fica aquela coisa mais cronológica, mais chatinha, tipo Bohemian Rhapsody, né? Que fica aquela coisa, fez isso, depois faz aquilo. E o Homem com H, cara, eu conhecia Ney Matogrosso, a minha mãe ouvia muito Ney Matogrosso quando eu era criança, eu conheço Ney Matogrosso, mas eu passei a conhecer e respeitar como uma figura da história do movimento LGBT, né, e respeitar com conhecimento de causa e conhecer com conhecimento de causa, né, tipo, conhecer um pouquinho mais realmente dessa pessoa. E que pessoa incrível, eu saí assim, embasbacado pela história dele e como o filme conseguiu fazer jus à história dele, como Jesuíta Barbosa atuou muito bem, mas é o que eu falei, é isso, foi um ano que teve, você falou de Veneno, né? Se algum ouvinte assistiu Máscaras de Oxigênio, não cairão automaticamente, que é a série brasileira na HBO,
né, sobre os aeromoços e aeromoças que traziam, né, medicamento de HIV para o Brasil no auge da pandemia, da epidemia. É, o, você vai amar Veneno. Se você assistiu essa série e gostou, você vai amar Veneno, e eu super recomendo. Procura no catálogo, porque eles escondem no catálogo, a HBO esconde Veneno no catálogo, não sei por quê, mas é isso, foi um ano que, tipo, a produção brasileira foi incrível, e eu acho que, tipo, saiu batido, e não deveria ter saído batido. Esse é um filme, Homem com H é realmente um filme muito bonito, especialmente se você é uma pessoa da comunidade LGBT, para entender, conhecer um pouco mais da nossa história. Né? Eu fiquei muito emocionada, eu saí com muito orgulho de estar na mesma comunidade que o Ney Matogrosso. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá, que é muito prêmio, Pedro. Não acaba, não acaba. O Vamos lá. prêmio, vamos dar uma acelerada nesses últimos para ir para a segunda parte, para falar das expectativas, e aí a gente fecha. Vamos lá. O filme, o Troféu Rei do Improviso, o episódio que a gente mais improvisou. Olha, eu vou falar, talvez o Edu nem saiba ou saiba, mas o rei do improviso, para mim, foi adolescente LGBT, Horse Stop. Por quê? Quando a gente decidiu, eu não consegui assistir ele assim de cara. Então foi tipo assim, uma corrida para mim, para assistir os episódios, entender do que se tratava, olhar os personagens. E aí, quando eu fui gravar, eu não senti tanta firmeza. Como quando a gente assiste uma coisa, a gente só reassiste para gravar? Então. E aí eu consegui, de fato, assistir o suficiente e acrescentar, né, sobre a história e sobre a adolescência LGBT. Claro que eu também falei muito sobre minha vivência, né, enquanto uma pessoa trans. Mas, para mim, eu fui total rei do improviso. Eu corria ali contra o tempo e consegui pegar, assim, os ganchos da série, que estava muito no hype também, né, então eu tinha que assistir. E esse foi o episódio que eu mais acabei improvisando, né? Vamos dizer assim. Foi isso. Ah, que bom que eu tava, tipo assim, sou super fã de Rastop, eu tenho vários livros no Rastop, é o meu crepúsculo. Então, tipo assim, nem deu para perceber, Pedro, nem deu para Não perceber. deu, né? Que bom, graças a Deus. Eu achei, olha, tem dois episódios recentes, o 45 e 46, que foi muito rei do improviso, que foi o Bilionários, o Pisque Duas Vezes, Ah, verdade, verdade. e o Pertencimento do Abbott Elementary, que a gente queria fazer um sobre pertencimento, só que foi tipo assim, sobre a série, né? E aí a Uhum. gente buscou o tema, a gente sabia que queria fazer da série, e aí buscou o tema, e na hora, tipo, a gente não preparou. E aí a gente começou a falar, tipo, eu achei que foi um episódio que foi muito improviso, Foi muito mas que não ficou tão bonito. O Uhum. Bilionários não ficou tão bonito quanto podia ser, acho que a gente poderia fazer mais jus à série, porque ela é muito boa. O Bilionários foi outro problema de improviso, porque eu falei, não, é um tema que eu quero falar, porque é um tema em alta, é um tema que tem me incomodado, do tecnofeudalismo, não sei o quê. Mas quando eu estou muito inflamado num tema, o melhor é não falar sobre ele. Né? E eu tinha a sensação, conforme eu ia falando, que eu parecia um conspiracionista, naquela pessoa que acredita em teoria da conspiração. Então eu falo, putz, eu gostei de gravar, mas foi muito improviso. Eu acho que se eu tivesse preparado melhor, a gente teria feito um melhor episódio. Troféu 14 agora, estamos quase acabando. Troféu Olha, 14. eu escolhi o Masking, eu Ah, verdade. maratonei Advogada Extraordinária. Uhum. Eu maratonei. Eu também tinha uma expectativa muito baixa da série, e eu adorei, e eu E ela é muito maratonei assim legal, é. muito rápido. Vi muito rápido. Fala, você agora. Ah,
Sim, a gente vai para o troféu 14 agora, que é o mais uma temporada, né? Que é basicamente a série que a gente gostaria que tivesse muito mais. E eu coloquei o Método Kominsky, que foi o episódio de maturidade masculina, que a gente gravou com a Lu, inclusive. Um beijo, Lu, uma das nossas ouvintes aqui que já participou de vários episódios. E, cara, ele inclusive acho que caberia no Não Esperava Nada, porque quando eu fui assistir, por ser uma série que eu não ouvia ninguém falar, assim, pelo menos a minha bolha, né? Quando eu falo ninguém falar, é a minha bolha. Não vi ninguém comentar, e aí eu me surpreendi, porque é uma série muito profunda, muito bonita e muito engraçada. E são poucas séries que conseguem passar tantas emoções, tantas coisas assim. Muito próximo ao que eu sinto quando eu assisto Fleabag, por exemplo. Para mim é nessa família de séries. E o episódio também foi maravilhoso, né? A gente falando de maturidade masculina, a gente falando do seu ponto de vista, do meu ponto de vista, né? De uma pessoa cis, de uma pessoa trans e tudo mais. E a Lu também agregando, falando um pouco sobre etarismo também. Ah, foi maravilhoso. Mais uma temporada, Foi. mais um Maturidade Masculina 2 e mais uma temporada de Método Comum. Temporada. Eu escolhi, olha, esse eu puxei lá atrás, episódio 1, Sororidade Clube das Babás. Eu não entendo porque essa série foi cancelada, que essa série é muito boa. É muito boa para pais, é muito boa para crianças, se você tem Uhum. crianças, né, de 6, 7 a 12 anos. Aquelas crianças estavam, né, envelhecendo, né, naquele momento junto, né? E eu achei uma pena não ter tido. Parou em 2 temporadas e poderia ter continuado. A boa notícia é que a menina, que é super carismática, né, a menina, né, asiática, que é super carismática na série, ela foi para a série do Avatar e ela faz a personagem da Mei no Avatar, né? Que, por sinal, eu acho que teria sido melhor ela ter ficado com o personagem da Azula, porque a Azula é fraquinha, mas aí é outro debate. Mas ela está fazendo o personagem da Mei no Avatar, então você pode continuar a ver, né, ver como essa menina evoluiu como atriz, mas Uhum. realmente Clube das Babás é muito legal, é uma série muito legal, passa uns valores muito legais, e eu achei realmente uma pena eles terem cancelado na segunda. Vamos fazer o oversharing. Vamos. Então, vamos fazer o oversharing. Eu aprendi mais sobre você. Os Tá. 2 últimos troféus. O oversharing é o episódio em que a gente, cada um de nós, vai falar em que a gente mais compartilhou sobre a gente, que a gente se sentiu mais nu, né? Por assim dizer, metaforicamente falando, tá, gente? A gente sempre grava vestido. Então. É, qual foi o seu episódio oversharing, Pedro? Na verdade, eu coloquei o episódio que você comentou, né? Porque eu achava que eu era o veneno. E aí a gente estava conversando e você falou, e de fato, depois que eu ouvi, foi a conversa do masculinidade, Ted Lasso, né? Em que eu pude falar sobre mim, só que de um outro ponto de vista, não só falando, porque eu sou uma pessoa trans e tal, enfim, eu consegui, talvez, falar sobre outros detalhes, outras formas, outros pontos de vista sobre mim. E você também comentou, né? Então, de fato, é uma percepção mútua. É, E, e é isso. Agora você fala o seu, né? A gente vai para o próximo. não, não, nesse episódio, assim, eu falei, nossa, muita coisa da sua história. Comecei a te conhecer nesse episódio. Esse foi o episódio 18. A gente gravou primeiro o 13. A gente foi Sim, se conhecendo ao longo desses episódios, mas eu senti que nesse episódio 18 você, tipo, virou a chave. Eu falei, cara, ele tá contando tanta coisa dele, bacana, legal. Foi muito engraçado, porque eu estava no Rio, quando a gente tinha acabado de tirar, você tinha acabado de postar o episódio, eu estava no Rio. E aí eu
eu tinha mandado para minha mãe, aí estava esperando para pegar o ônibus, aí minha mãe falou: eu vi o episódio, adorei, hein? Esse menino é muito bom. Aí eu falei, gente, não se ofenda com esse menino. Minha mãe tem 80 anos, tem 78 anos, e as amigas dela de 90 anos são meninas também, tá? São meninas. Todo mundo menino e menina. Mas ela falou: esse menino é muito bom, hein? Gostei. Eu falei, ai, mãe, eu ainda não ouvi, eu estou aqui esperando o ônibus. Aí eu entrei no ônibus e liguei para ouvir. Eu falei, caramba, realmente, esse é o meu troféu, aprendi mais sobre você. Foi realmente o episódio que eu falei, putz, agora eu conheço bem o Pedro, eu conheço bastante. Nossa, uma coisa mais que eu conhecia menos de você, eu achei bem legal. Uhum. Achei bem Muito bom. legal. É um episódio O muito bom. meu, esse episódio é muito legal, né? A gente voltou várias vezes com o Ted Lasso, tem muita coisa ainda para falar de Ted Lasso, tem uma quarta Uhum. temporada vindo aí, né? Mas foi realmente um episódio que eu gostei muito e te conheci melhor. Então, esse é o meu troféu Aprendi Mais Sobre Você. Ah, o meu troféu Oversharing foi o Voz e Gênero, foi o episódio 48, que eu achei que foi o episódio que eu. Porque todo esse mundo do canto e a relação como o canto afetou a minha autoestima e como o canto, né, eu fui acolhido, né, da mesma forma que o Ney Matogrosso ele é acolhido naquela cena, né, do Homem com H, né, como uma voz rara e a minha voz nunca rara não era um adjetivo associado à minha voz, né, nem pelas outras pessoas, nem pelas pessoas de fora e eu me senti, eu acho que o podcast, né, lembrando que eu fazia edição lá no início também, né, o podcast foi uma experiência para eu também, né, aprender a lidar com a minha voz, e eu guardava esse universo do canto mais para mim, a minha relação entre a minha voz e o meu gênero mais para mim, e eu já tinha tido a oportunidade de conhecer o trabalho do Gabriel Trevisani antes, e, e aí eu entrei em contato com ele, e ele foi super, super fofo. Aliás, o Gabriel é um fofo. Ele é um amor de pessoa. E, e aí a gente teve uma conversa bem legal, né? E eu senti que eu me senti realmente falando muita coisa sobre a minha vida. Eu, eu acho que o episódio da homoparentalidade eu falei um pouco, mas ainda era projetado, né? Eu ainda não era pai, né? Eu era pai a ser. Mas esse eu acho que foi um episódio que assim, eu me senti bem nu e bem acolhido por vocês dois também nesse processo. Eu acho que foi um episódio que eu gostei muito de gravar. Um episódio bem legal. Os três deram pontos de vista também, né? É A a questão da mesma voz, coisa. como é algo que fala tanto sobre identidade. Foi muito legal. Porque eu Foi, e coloquei aí tinha o seu ponto de vista também como uma pessoa trans, sim, né, com a voz. Cara, foi muito bom, esse episódio foi muito bom. o que eu coloquei que eu aprendi mais sobre você, que também não é novidade para você, que eu já tinha comentado sobre, foi o da neurodiversidade. E também foi, acho que, um dos primeiros que a gente ainda estava gravando, né? E, e basicamente, assim, tá aí, um episódio mais técnico, né? Não tão voltado sobre a série de forma técnica, mas sobre o assunto. Mas eu acho que eu tinha até falado que era um assunto que eu realmente não conhecia. Né? Foi a primeira vez que eu acho que eu ouvi e realmente aprendi sobre neurodiversidade, que eu ouvi falar sobre. E você falou também sobre você, né? Você puxou ali sobre a sua vivência, sobre como você descobriu, como foi esse processo para você, como isso te deu alívio, né, de finalmente saber do que se tratava e tal. Então, de fato, você aprender sobre um tema e você ouvir na prática como foi aquilo para a pessoa.
E, e foi muito legal, assim, eu pude conhecer também esse outro lado, porque pelo menos o meu impacto, Edu, quando eu te conhecia, tipo assim, pô, esse cara, que a palavra é muito foda, assim, sabe? Ou as coisas que você faz, eu acho sensacional. O tanto de coisa que você faz assim sozinho, e o que você já fez, quando você conta a sua história e tal, tipo assim, não tô acostumado a conhecer pessoas assim. E aí, você fazer tudo isso, e mesmo assim, tendo passado por um tempo de descoberta, e que muita gente, hoje em dia, né, tipo assim, banaliza tanto o TDAH e pessoas neurodivergentes de modo geral, né, tem sido um assunto tão banalizado, e conhecer uma pessoa que na prática, de fato, passa por essas coisas, fala sobre isso e conscientiza as pessoas sobre. Então, acho que foi o episódio que eu mais conheci sobre você. E, claro, isso não define quem você é de modo geral. Mas é Uhum. claro que a gente passa a entender mais, poxa, de fato, né? Tem gente que são pessoas que têm TDAH, são diagnosticadas com o diagnóstico tardio, e como é que é esse processo para essa pessoa, como é que ela faz. Ela vai continuar vivendo a vida dela, sabendo que tem um diagnóstico, mas ela continua vivendo a vida dela, normalmente, como qualquer outra pessoa. Então, acho que foram impactos de temas diferentes, mas iguais, né? De masculinidade e neurodiversidade. A gente não é só aquilo, mas ao mesmo tempo é o que faz a gente conhecer mais o outro de uma forma mais profunda, né? Porque a gente acaba mostrando um lado mais vulnerável e sensível da gente quando a gente fala sobre esse tipo de coisa. Então, esse É. foi o episódio escolhido. Ai, foi. Ah, obrigado, obrigado. Esse episódio eu preparei muito. Esse Uhum. episódio, eu acho que foi minha saída do armário como neurodivergente. Esse Foi episódio, depois eu estava dali super que tenso. Eu estava super tenso. Legal, legal. Obrigado, obrigado. Fico muito feliz. Eu estava olhando, eu não estava não prestando, estava procurando qual era o episódio. qual era o episódio, eu nem É sabia. antes do 20. É antes do 20, é mais ou menos na mesma época do masculinidade. Ele foi o. Deve ser Aqui, achei. 19, Foi o 17. 17. Foi um episódio antes do 17. masculinidade. É, É, foi um dos primeiros que a gente gravou. é. Foi muito legal, cara. Foi esse processo assim da gente ir se conhecendo. Vou me emocionar aqui. E não acabou, gente, tá? A gente está Acabou. agora indo para a segunda parte, segunda reflexão aqui agora, que é As pensar expectativas, daqui né? para frente, as expectativas para Sim. daqui para frente. Vamos fazer, que a gente ainda tem muito troféu e tem pouco tempo. Então, vamos fazer a maior expectativa de filme ou série que você tem para 2026 e os temas que a gente ainda quer debater, né? Que a gente mais quer debater em 2026. Tá. Quer começar? Ou eu começo? Eu posso começar. Tá, vai lá. Olha, não escolhi Odisseia, Uhum. porque, assim como você, eu não sou muito fã dessa cultura hétero de Christopher Nolan. Eu vou assistir? É óbvio que eu vou assistir Odisseia, é óbvio, mas não é a minha maior expectativa. A minha maior expectativa para 2026 é um filme que pode ser ou muito legal ou uma bomba gigantesca, que é o Michael, a história do Michael Jackson. Por que Ah, que sim. pode ser? É uma expectativa muito louca, assim, é uma expectativa muito incerta. Porque o diretor, que é um homem negro importante, né? A gente está falando, do olhar que a pessoa vai trazer, que é um homem negro, ele é um diretor de filme de ação. Então ele dirigiu ele é o cara que dirigiu o Protetor com Denzel Washington. Então, como é que o cara de filme de ação vai fazer uma cinebiografia que é uma outra linguagem, uma outra. Então, tipo assim, eu tô muito curioso. Eu
eu diria assim, tipo assim, se eu tiver dinheiro para comprar um ingresso de cinema em 2026, vai ser para assistir Michael. E também é a minha maior expectativa para 2026. Mas, você quer falar mais alguma coisa sobre o filme? Eu acabei Não, cortando. pode falar. Não vou me estender tanto por causa do tempo. Eu coloquei dois, que é O Diabo Veste Prada 2, que eu amo O Diabo Veste Ah, Prada. E eu tô um pouco de medo, porque tem a mesma coisa do Michael, tem um filme muito legal, que resgata como foi o da Lindsay Lohan, com... Eu esqueci o nome da outra atriz, mas que é a filha que troca de corpo com a mãe. É Sexta-feira Muito Louca. ah, é. Então, saiu o 2 e eu achei muito legal. Eu achei que super combinou com o 1. E eu espero ter a mesma sensação com esse Diabo Veste Prada 2. E eu coloquei também Jogos Vorazes Amanhecer na Colheita, porque é a minha saga favorita desde adolescente. Então, eu continuo gostando de todos os filmes e também estou ansioso para assistir. Esses são os dois filmes. O último foi muito legal. Eu gostei muito do Sim, último do. não me desapontei ainda com nenhum Jogos Vorazes. Espero que esse também não seja. Eu acho que esse vai ser maravilhoso, igual. E uma outra expectativa minha em série é o Heated Rivalry, né? A famosa série LGBT, que tá todo mundo falando. Mas eu confesso que não é uma expectativa tão grande quanto o filme do Michael Jackson, assim, nem se compara. É uma Não se série que quando compara. chegar eu vou assistir, deve chegar daqui a pouco, né? No streaming, É. acho que chega em fevereiro, e eu vou assistir, mas não tenho uma expectativa, né? Uhum. O troféu, as temáticas, ou não precisa ser troféu, mas quais são os temas que você mais Uhum. quer debater em 2026? Olha, eu coloquei uma frase, a gente pode pensar melhor, que geralmente a gente coloca só uma palavra, né? Mas foi uma reflexão que eu tive, que eu tenho tido nos últimos meses, porque eu passei por muitas transformações. E eu escrevi: amadurecer é esquecer quem fomos, Hum, porque eu tenho pensado muito que, tipo, eu cheguei numa fase adulta, né, de estar morando sozinho, de estar resolvendo as minhas coisas sozinho, mas ao mesmo tempo eu não me sinto, tipo assim, eu não sinto como se eu tivesse entrado no portal da vida adulta, sabe? Assim, eu me sinto a mesma pessoa que eu sempre fui. E eu tô passando por aquela coisa que, tipo, quando eu era mais novo, eu achava que a pessoa virava adulto e uma chavinha mudava e tudo que a gente fizesse seria de um modo muito adulto, sabe? Eu não vou ser muito adulto. E eu percebi que a gente finge muito, a gente claro, atua de direto. na verdade, nem é dessa forma. A gente só precisa se comportar desse jeito em alguns ambientes. Ambiente de trabalho, você quer se apresentar para outra pessoa, fazer isso, tudo é muito performático. E aí você só descobre isso quando você está vivendo essa fase. Porque eu sempre fiquei pensando, tá, mas qual é o momento que do nada eu vou parar da minha coisa mais favorita com meus amigos, ser sentar num sofá e assistir clipe antigo. Eu faço isso até hoje. A minha sensação é que eu vou fazer isso até eu morrer. Então, eu fiquei devagando sobre isso e conversando com algumas pessoas, e aí eu tive essa percepção. E aí parece que a frase que eu botei é muito mais profunda, mas também é de uma forma, tipo assim, eu fiquei ali esse tempo todo, que nem a Gretchen atrás da cortina, e quando eu finalmente saí, eu falei: ah, era isso? Era essa pressão toda para isso? Tá bom, então. Não, não tem glamour nenhum, não tem glamour nenhum. Não tem Eu essa estava parte. outro dia, eu estava outro dia na aula de Pilates, aí tinha uma moça do meu lado falando, ai, mas Gabi é a nossa professora, né? Estava falando, mas eu não sei, esse trabalho, eu não gosto. Lembra que a gente antes, agora esse trabalho está melhor, mas antes eu acordava cedo, e aí ia lá e trabalhava, voltava para casa e dormia, no dia seguinte fazia de novo, né? E aí
Aí eu não me aguentei. Aí eu virei para ela, eu fiz as contas, né? Aí eu virei para ela e falei: o pior não é acordar e fazer de novo. O pior é você saber que você vai fazer isso pelo menos por mais 30 anos. É aí que você Eu separa estou há como. 27 anos fazendo isso, eu já estou de saco cheio, mas a gente finge, a gente fala. Eu preferia 1000 vezes estar brincando com o Biel. 1000 vezes. Nossa, 1000 vezes. 1000 vezes estar jogando o Biel pro alto. Mas eu gostei. Esse sobre amadurecimento a gente pode fazer. Eu tenho até um filme. Um então já filme deixa guardado. diferentão. Um Tá, filme cult. diferentão. Um filme cult, Qual é a diferente. sua temática que você escolheu? Olha, tem muitos. Eu não desisti do Cultura Surda. Eu quero Sim, fazer, né, com uma pessoa surda, sinalizada sim. em Libras, com intérprete, né? E aí a gente vai ter que entender, né? Tem que achar primeiro uma pessoa que queira fazer, porque a gente tentou achar, né? Eu queria fazer um sobre deficiência visual com um bom filme de deficiência visual. E também, quando eu puxo pela memória, não teve nenhum filme de um personagem com deficiência visual que me marcou tanto. Uhum. E eu queria fazer um sobre transtorno de personalidade, e eu acho que eu já tenho a convidada. Já tenho uma convidada em mente, mas eu ainda não convidei. Mas Eu ela tenho a vai aceitar. convidada, mas eu não convidei. Né? Cabe a ela É, aceitar, não existe não. que agora é questão dela aceitar. Né? Então, mas tem muita coisa, é impressionante, né? A gente falou, a gente queria fazer um sobre. A gente fez o Pressão Estética, mas a gente queria fazer um sobre gordofobia, né? Uhum. E tem alguns que, tipo assim, a gente não faz sentido a gente fazer se a gente não tiver a pessoa convidada, né? Eu não me É, sinto apto, nem eu e você, para estar ocupando esse espaço falando sobre gordofobia sem, né, uma pessoa que vivencia, né, isso na pele todos os dias, né? Então, alguns temas, a gente tem vários temas na manga, e que a gente, às vezes, não tem por falta de convidado, não tem, ou por falta de filme ou falta de convidado, né? O transtorno de personalidade eu não tenho filme, eu tenho vários, mas eu não tenho um filme assim, marcante, vamos falar sobre isso. Pode ser que uhum. saia aí no próximo ano um filme falando sobre isso, espero, né? E aí a gente pode abordar, né? O Carreiras Estressantes 2 com The Pitt também Olha, não está fora da jogada, né? Eu acho que ah, esse pode ser um Carreiras Estressantes legal. Legal. eu acho legal. Dá pra, e aí a gente precisa convocar uma pessoa que de fato já tenha trabalhado pelo menos num lugar parecido com o The Pitt. Parecido com The Pitt. Mas aí, ó, aí não é o nosso trabalho, Pedro. Já fechando o episódio, esse é o trabalho dos nossos fãs. Levem a palavra do Diversiarte para outras áreas, outros campos, e vamos trazer Procurar. essas pessoas para virem conversar com a gente fazer Que é isso, sai com o Então, sim. coração quentinho desse episódio. Foi Nossa, muito legal. 2 horas de episódio. Tem um tempo já que a gente não senta de fato para gravar o podcast, né? Assim, É, porque foi um ano muito doido. 2025 foi um ano muito doido. Bom, vai fechar esse episódio e essa retrospectiva, né, que a gente fez. Fica o nosso muito obrigado a todo mundo que acompanhou o Diversiarte até aqui, né, familiares, amigos, colegas que apoiaram. Esse podcast é um projeto muito especial para a gente, feito com muito cuidado, com muito afeto, muita troca, como deu para perceber enquanto a gente falava sobre os episódios aqui, e que siga sendo esse espaço para conversar, para questionar, para errar, para aprender e encontrar na arte um lugar de encontro, reflexão e sensibilidade por muitas e muitas temporadas ainda. Se você curtiu, segue a gente no Instagram, @diversiartepodcast. No YouTube, deixa o like, se inscreve no canal e no Spotify ativa as notificações para não perder os próximos episódios.
Obrigado por ouvir e até a próxima com mais diversidade e arte.